Acho que está. Oi. Como é que é, pessoal? Chegámos a mais um episódio. Conseguimos. Vitória, Portugal, é nosso. É verdade, acho que não é verdade. assim, mas Marcelo é perdoa. o Celinho gosta de nós e ele não fica zangado. Olá, malta. Olá, Cláudia. Olá, Andréia. Já nos vimos há algum tempo, já tivemos a jantar e tudo, mas é só mais um bocadinho. Esta vida está cansada, não é? Isto de uma pessoa que é trabalhadora, que faz a mudança. É o quê? Não querem ser adultos. Olá, malta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Edição de Bolso. Vitória, Andréia, por não teres kudos para ti, para não teres engasgado pela primeira vez a dizer o nome. A dislexia ficou na gaveta. Pumba. Hoje temos aqui um episódio assim mais leve, mais tranquilo, ou não, depende da perspectiva. Basicamente, hoje vamos trazer-vos aqui os nossos turn-offs da leitura. Temos aqui toda uma lista do que é que nos irrita, o que é que nos faz tirar vontade de continuar um livro ou sequer pegar nele. Sim. Posso já começar, já que estou aqui com a mão na massa. Arranca, mulher. Então, eu fiz a minha perspectiva para este episódio, eu dividi quase que em duas categorias. Fiz book-related, primeiro, cenas que me irritam solenemente nos livros em si, principalmente físicos, e depois mais story-related, tipo, o que é que me parte a cabeça, tipo, histórias no plot em si. Ele foi um mashup, um puré de batata de pet peeves. Pronto, um nhoque. Exato, um nhoquizito à velinhesa. Então, começo por... eu detesto capítulos sem numeração. Não consigo, eu fico já com ansiedade de não só saber... com o nome. Não, até com o nome eu fico bem, mas é mesmo começar um capítulo e nem o número ou o nome. Não tem lá nada. Nada. Está só um espaço em branco. Eu tenho aqui o exemplo do Apneia, da Tânia Ganho. Tem capítulos bastante curtos, apesar do livro ser bastante grande, mas não tem numeração. Então eu não sabia a quantas andava. Tu leste no Kobo? Eu li no Kobo, ainda por cima. E no Kobo, eu vou já ser sincera que eu adoro o facto de tu de vez em quando ires lá ver a lista de capítulos e estás tipo, ok, já estou mais ou menos a meio. Aquilo aparece tudo a branco? Como é que aparece? Aparece só, tipo... não é créditos, mas dedicatória. É créditos, livro, fim. É. Ai, que horror. Livro de 700 páginas, quase... Também fico nervosa. Ai, olha, fiquei suado o bigode. Fico nervosa também, concordo, apoio, valido esta ideia. Obrigada, Cláudia. Não, e posso já pegar daqui, que vou introduzir, que eu acredito que tu também tenhas isto na tua lista. Eu acho que nós vamos ter aqui algum overlap de coisas. Eu, por acaso, não me tinha lembrado disso, mas é um bom ponto. No meu caso... eu vou já atacar as pessoas que não usam marcadores de livros e dobram cantinhos das páginas. Eu também tenho isso. Juro-te, é visceral a reação que eu tenho a mim, que me apetece, e depois irrita, porque assim, se tu quiseres desdobrar outra vez, não dá. Aquilo, mesmo que tu ponhas um peso, fica sempre fincadinho. Não dá. Não consigo. E depois tu olhas de lado. E pior, e quando tu fazes isso, mas sem querer, fico piurça. Isso acontece-me com as capas. Imagina, estás a pôr dentro de um saco e a ponta da capa ficou ali presa no tecido. Odeio. Já arrepia. É difícil. Portanto, eu sou grande fã do marcador de livro nos livros físicos e lá está, as pessoas que dobram as páginas que me perdoem, mas... Eu uso Polaroids. Menos mal, é um marcador exótico. Por acaso agora uma confissão aqui, o último marcador que eu tenho usado em livros físicos é o meu cartão de refeição. E bem, não é? Lá o CABV. Amiga, assim, cada um usa o marcador que quer, não é? E que gosta mais. Olha, eu tenho um marcador, vou já também agora ostentar, tenho um marcador muito lindo, da Noruega, do Museu do Mungo. Pois é. Bem bonito, em tecido. É bem top esse. Gostei muito. Gostoso. Mas bem, sim. Vou pegar já então nisso. E uma das coisas que também me irrita solenemente nos livros é quando se parte a lombada. Tinha aqui. Pronto. Tinha aqui.
Imagina, eu vou ser sincera, houve uma altura da minha vida em que eu lia e fazia questão de nem sequer um vinco na lombada ter, que era difícil porque é impossível. Exato, tira logo toda a experiência de uma boa leitura e estás confortável, mas depois lixas o livro todo e mas fica há malta nojento. que eu acho que literalmente eles devem, antes de começar, tipo pá, e começam só a dobrar. Olha, não. Quando acabarmos este episódio, eu vou-te mostrar o estado em que está o meu livro do It. E tu vais ver o que é um livro em mau estado. Mas esse é assim, esse é difícil porque é muito grande. Ele é cima edição de bolso. Ele é floppy? Pun and pendant. Fica a dica. Ele é floppy? Não. Então, aquele tem 1000 e tal páginas, achas que é floppy? Mas há uns tipo floppy. Não. Tipo, a Little Life é relativamente maleável para o estilo nada a ver. Ok. Mas é muito... Não, mas partir a lombada também é uma coisa que me estressa. Aquelas lombadas que estão mesmo da guerra. Enfim. É que depois nem fica bem na estante, desculpa. Mas não, mas é verdade, fica tudo vincadito, pá, enerva-me, pronto. Entretanto, vou passar aqui para o próximo ponto, que do meu lado pronto, isto tem mais a ver com as pessoas em si do que propriamente com os livros, mas tem a ver com o tema literatura, que é malta que utiliza livros como forma de impressionar os outros, mas de uma forma pretenciosa. Ou seja, estás numa festa, né? Chegaste à festa, começa a haver uma conversa e de repente alguém aparece lá no meio e diz tipo, não, é assim, o último livro que eu li foi Ulisses. Estás a ver este tipo de pessoas? Olha, mas o Ulisses, sabes que uma vez, no 6º ano, levei na cabeça da minha professora... Mas esse é outro Ulisses. Olha, era o Ulisses que eu conheço. Esse é o Ulisses da Maria Alberta, não. Aquela senhora que escrevia os textos dramáticos para o 6º ano. Não sei, já não me lembro. Pronto. Mas eu genuinamente adorava aquele livro e a minha professora disse, hoje é para levar toda a gente um livro novo, não sei o quê. Não, o vosso livro favorito. E eu levei o Ulisses porque de facto era o meu livro favorito na altura. Ela deu-me na cabeça que eu não tinha originalidade e que foi tipo a despachar. Portanto, se me estás a ouvir Susana Ramos, estás a entender? Pronto, não era. Fica o recado dado. Mas tipo, enerva muito este tipo de pessoas que chuta só nomes de livros mais pretenciosos, tipo, eu estou a ler o Conde de Monte Cristo. E de repente é tipo, tá bem, tu nem lês o dicionário, quanto mais. Nem nunca abriste a página para ver o PTPT, o PTBR, nada. E estás aí a dizer que lês o Conde de Monte Cristo, está bem. Opa, não me lixe. Eu sinto que isso são todos os livros de Tolstói. Tudo o que é Tolstói, tipo arte da guerra, ou Guerra e Paz, e essas, assim, tipo... E imagina, atenção, nós temos um amigo, Natário, que gosta de ler os clássicos russos, mas ele lê, não é? Mas há aquela malta que tu sentes mesmo que é nem os classificados do Correio da Manhã e de repente está a mandar um Conde de Monte Cristo, um Dom Quixote, para o meio da conversa. Odeio eu estas lido em pessoas. espanhol. Sí, por supuesto, porque eu he vivido muchos años em Madrid e pronto, e começam sempre assim, né? De repente dão um poliglotismo lá no meio. Não, é malta só se quer achar o rei de tudo e pronto. Pronto, já detesto a capa fora. Já deste o teu rant? Já dei, desculpem. Olha, parte aqui também agora, ainda numa ótica de livros, não fiz, por acaso ainda não fui para essa ótica de pessoas, mas irrita, e vou juntar estas duas, irrita muito capítulos grandes, em que não dá para fazer tipo, uma pausa como deve de ser. É que, por exemplo, às vezes estou a ler na cama e já é tarde e irrita-me muito deixar um capítulo a meio. Ainda por cima aqueles textos que são muito densos e não têm muitos parágrafos. Então tu tens que aguardar aquele intervalo de capítulo, sabes? É isso. Aquele parágrafo extenso. Não, também me irrita, sim. E o mesmo de não ter índice, que muitos dos livros físicos já não têm. Eu, por acaso, isso não me incomoda. Incomoda-me porque, como disseste há pouco... Até porque eu salto sempre. Mas eu também salto, eu não fico a ler o índice. Com certeza. Mas eu no Kobo, eu gosto de ver a quantas ando e principalmente quanto é que me falta. Nem que seja para dar aquele tipo... Tenho todas as percentagens possíveis no Kobo. Exato. Do capítulo, do livro, vou ver os capítulos, tudo. Tudo o que tiver direito, eu quero ter. Mas irrita-me no livro físico eu não ter essa percepção de conseguir planear... Percebo.
a minha leitura. Vá. Sabes porque é que isso não me incomoda no livro físico? Porque tu no livro físico tens, ou seja, tu espacialmente olhando para o livro consegues identificar mais ou menos onde é que estás, portanto eu não me incomoda. Mas eu gosto de saber, eu gosto de saber, e eu faço isso muito nos livros físicos, o tamanho dos capítulos. Ok. Que é para eu me inteirar, ok, este capítulo tem 50 páginas, eu preciso de X tempo para ler estas 50 páginas. Pronto, só à parte, porque isso leva-me a uma coisa que eu não tinha na minha lista, mas que também me enerva imenso, que são livros em que os capítulos não têm tamanho homogeneizado. Ou seja, tens um capítulo que é uma página e tens um capítulo que são 20 ou 30 páginas. Que é do estilo, eu já estava aqui e agora tive que voltar a outro ritmo e de repente... Não me tira do sério, mas eu percebo... ligeiramente, dá um friozinho no estômago, uma pessoa fica nervosa, só do bigode. Força, outro. Ia dizer uma coisa também que me lembrei, que é escrever nos livros. Nice. Uma coisa muito boa que o Copo tem é o facto de uma pessoa poder fazer highlights e anotações e tudo e não ter que estragar o livro físico, porque eu escrever, a não ser que sejam livros académicos ou alguns de non-fiction que eu até certo ponto entendo que tu queiras revisitar e ir ver algum capítulo específico, eu fico muito tensa com escrever nos livros. Eu tenho mixed feelings, porque o meu eu do Instagram, por exemplo, eu adoro ver pessoal super organizado nos livros, que até tem tipo post-its de cada cor para cada para cada tipo de quotes. Mas cenas isso é assim. bom, porque isso é só o post-it, repara, não, mas há pessoal depois anota em cima. Sim, faz todas umas anotações, mas depois eu fico do género... E o tempo da vida. É isso. O único livro que eu tive mesmo que pegar num lápis e escrever foi no Piranesi, da Susana Clark. Suzanne Clark, acho eu. Sim. Porque o livro, ele vai-te dando pistas, então eu própria sublinhava para depois ir revisitando para ver se fazia sentido ou não. Pronto, porque nós temos um narrador que não é assim muito reliable, então tens mesmo que estar muito atento aos pormenores. Foi o único livro que eu... Vou ser sincera, nesse livro não apanhei nada. Não escreveste, não sublinhaste, não fizeste o teu TPC. Imagina, eu estava só a surfar a onda dele. Sua drogada, vai para casa fazer os TPCs. Dê-me boa nota, setora. Imagina, havia alguns momentos em que eu estava a ler e depois foi tipo, pera, eu já li uma coisa relacionada com isto antes e despertou-me uma cena, mas não tinha proativamente essa cena de ir sublinhar e tomar notas e não sei o quê, mas percebo porque é um livro efetivamente... Pronto. Eu achei necessidade, eu a certa altura já estava para aí na 30ª página e foi do género, não, eu preciso um lápis. Vou voltar atrás. Exato, senão não dá. Não, mas sim, acho que é, pronto, mas escrever nos livros para mim deixa-me nervosa. Eu percebo. Olha, para mim tenho mais 3, ainda book related, capas com péssimo design. Sim. Também tinhas ou não? Sim, não tinha, mas não. E trago aqui um exemplo, que é a saga de Game of Thrones, por exemplo. Bem, eu não gosto de Game of Thrones, mas não me incomoda por demais, portanto eu percebo que para ti seja... Eu gastei 200 euros, eu não, a minha mamã, na altura me oferecia, gastou 200 euros em toda a saga, porque cada livro era 20 pau, era muito caro. Coragem. Mas eu papei aquilo muito rápido e, obviamente a série é o que é, os livros são melhores ainda, na minha opinião, mas a capa é nojenta. Eu adorava ter a minha coleção toda bem exposta, exatamente, mas é nojento. Eu não gosto. Eu queria só dar um alerta principalmente às editoras portuguesas, porque valha-me Deus. Agora já começas a ver um bocadinho melhor. Sim, e agora há muitas capas que já são exatamente iguais ou muito parecidas com as do UK ou com as dos Estados Unidos, mas a verdade é que a maior parte das capas portuguesas, então autores portugueses, também me enerva muito. E às vezes, imagina, compras um conjunto de livros bué estético e depois de repente lá no meio há uma ovelha runhosa, tipo... Sim, é que nem dá vontade de os pôr na prateleira. É mesmo. Tens muitos mais? É que eu tenho muitos e se calhar arrumava já os book related do meu lado para depois arruma, porque eu só tenho mais um que está escrito e um de cabeça que me lembrei entretanto. Eu tenho muitos mais. Então vá. Desculpe lá. Vai, senhora. Siga a viagem. Então, agora um mais relacionado com audiobooks. Irrita-me muito o facto de o narrador do audiobook ser muito lento a falar. Por isso é que eu ouço tudo em 2. Pois. Estou sempre a ouvir a malta cepidada.
Epá, não consigo. Eu ouvi um que é um dos meus livros favoritos e marcou-me mesmo muito, que é o Know My Name, da Chanel Miller. E é um testemunho, tipo, pá... É uma história muito dura. É, muito dura. É o relato dela, da questão sexual que ela sofreu e tudo mais. Mas é mesmo dela. Ela mesmo a dar entrevistas fala muito devagarinho, muito pausadamente. Pá, eu tive que ouvir aquela merda. Eu também acho que nos audiobooks há um tema, que é, há muita malta que, se aquilo tiver logo muito rápido à partida, com certeza há muitas pessoas que não se conseguem concentrar e que, portanto, pode ser difícil para elas acompanhar. Tendo a opção de mexer na velocidade. Mas por exemplo, do Trevor Noah, ou então o da Emily Ratajkowski, eles falam eu gosto muito de ouvir a Emily a falar, porque eu acho que ela tem essa dinâmica. De acelerar, acelerei um bocadinho, porque eu também gosto de ouvir as coisas rápido. Aliás, because ain't nobody got time for that, não é? Mas o Vitor estava-me sempre a dar na cabeça no carro, tipo, vamos no carro, eu quero isto a velocidade 1. Tadinho do Vitor. Então estou tipo, oh meu Deus, nunca o mais homem gosta de apreciar o conteúdo, gosta de demorar o tempo a absorver as ideias. Mas pronto, este livro da Chanel Miller foi de facto muito devagar, eu tive que acelerar. E outro que eu não cheguei a ouvir, mas ouvi o sample que o Audible tem. Tem essa opção, que é o do Fred Perry é da... Ai, desculpem lá, Fred Perry é da marca da roupa, do Rui Unas, que ela é não, aficionado. É o Chandler. Do Matthew Perry. Matthew Perry. Matthew? Acho que é Matthew Perry. Ele também lançou agora o livro memoir dele, acho eu. Epá, e ele a falar, ele parece estar a ser... Bem, mas ele também, se formos a ver o Friends Reunion, ele já está já estava atrás na boca. Mas já está complicado depois. Foi chato. Daí eu não o ter adquirido porque pensaste, vou falecer. Sim, não estava para isso. E o último book related que eu tenho, e este pode ser um bocado controverso, e é mesmo um gosto muito pessoal que me faz muita impressão, e eu acho também um bocado pela minha dislexia, acho que também me faz ainda mais confusão por isso. Eu não consigo ler livros em PTBR. Pois, a esta altura vocês já ouviram o episódio anterior e sabem que a Andrea teve que ler um Chico Buarquezinho. É tenso. Eu tenho aqui também, por exemplo, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que eu estava muito entusiasmada. E que eu sugeri. Exatamente. Eu estava muito entusiasmada para ouvir, para ler, porque já tinha ouvido várias reviews boas. Epá, eu comprei, meti-me na cama, abri o livro para ler e vi que era em PTBR e eu não estava a conseguir. Porque... Eu acho que é assim, o PTBR, para mim... Quando são autores que escrevem muito bem, por exemplo, Jorge Amado, Chico Buarque, ou seja, eles próprios têm uma noção de escrita muito mais avançada e muito mais polida do que o comum mortal, digamos assim, eu não me incomoda por demais, até porque são algumas palavras é que tu se calhar estás a ler sim. Ok, estou a ler português do Brasil. Mas sim, há outros livros que, por exemplo, eu li o As Mulheres Não São Chatas, As Mulheres Estão Exaustas, que agora não me recordo a autora, mas aí sim, tu notas em muitos momentos, ainda por cima porque ela vive em Portugal já há algum tempo, e então tu notas quase aquele mix entre português de Portugal e português do Brasil, e acho que isso torna ainda mais confuso. Mas consigo entender a cena. Então, olha, eu agora vou apanhar a boleia, porque vou dizer o meu de cabeça, que me lembrei agora, que é... livros em que, imagina, principalmente se forem mistérios ou thrillers, se estás a ler, muito bem, e de repente está-se a aproximar ali um momento de revelação. O clímax. Qual é que é o clímax? É magia. Epá. Olha, o primeiro livro que me vem à cabeça sobre isto é o The Outsider, do Stephen King, que foi o primeiro ainda por cima que eu li dele. Estava tudo muito bem, a gente estava a ir, olha, há um crime e há dois gajos que têm alibis ao mesmo tempo, ok. Chega a meio. É um bicho da mitologia mexicana ou caraças, sei lá eu. Mas tu tens uma tolerância muito baixa para magia. Tenho. Mas imagina, ainda por cima num policial, thriller, eu gosto muito mais quando o desenvolvimento vai para uma coisa psicológica ou, sei lá, uma coisa que aconteceu e que ninguém estava à espera, mas qualquer coisa que possa ser real. De repente meterem-te. Um bicho, é o cuco. Ainda por cima, Olha, eu fiquei... nervosa. Pronto, queria só dizer esta porque até hoje tenho traumas, é o meu Vietnã. Ok. São esses livros que me enerva por demais. Pronto.
Odeio. E ainda por cima ele faz isso a meio do livro. Eu só queria acrescentar isto, que ainda é pior. Mas espera, também já devias saber para o que é que ias, porque Stephen King é conhecido por meter ali... Eu sei, mas por exemplo, há livros que não. O Misery dele, por exemplo, não tem verdade, essa, mas acho que, tipo, essa componente. O Misery é a exceção. Pois, e eu, olha, estava aí colada à exceção e de repente levo com o cuco na cabeça. Pronto. E lixei-me. Olha... Que tens mais? Agora, a puxar mais para o story related, a mim... Que eu também já abri aqui a porta. A mim faz muita confusão. Nem é confusão, é tipo... Tira mesmo... Do sério? Não, tira-me a tesão. Do boa, livro. Boa. E em bom português. Que é descrições desnecessárias do ramalhete. Quem nunca? Ain't nobody got time for that. Outro Vietnã de muita gente neste Portugal fora, com certeza. Ainda por cima a ler isso. No 11º ano. Pois admiram-se que as pessoas não gostem de ler. Então uma pessoa espeta com o memorial do convento e com o ramalhete em cima dos miúdos. Ora bem. Não. Concordo, assino também por baixo. Obrigada. Subscreves, portanto. Está subscrevido. É mais barato que a Netflix. Ou pago mais até o que tu quiseres. Tenho aqui também personagens demasiado detestáveis. E aqui, eu acho que já falámos sobre isso no outro dia, mas trago aqui o exemplo de um audiobook que ouvi recentemente, que é o Convenience Store Woman de Sayaka Murata. Mas lá está. Só para dar aqui algum contexto, o livro é sobre uma senhora que é peculiar. Ela tem ali dificuldades também de interação com as outras pessoas. Mas está a fazer a sua cena e ela adora, é a sua loja de conveniência. E pronto. Mas a certo ponto entra uma personagem masculina na história e eu quero... É odiosa. Eu quero esmurrar essa pessoa. E dar-lhe com um kimbap na testa. Mas ele foi a personagem mais odiosa da história, mas havia outras igualmente. E eu percebo que seja para retratar alguém. E é para tu quase sentires o incómodo que ela sente quando quando essa pessoa tenta moldar aquilo que ela quer fazer. Exato. Mas acho que chegou a um ponto em que me estragou a experiência. Do livro. Sim. Eu adorei esse livro. Foi tão revoltante que eu olha, ou eu te bato, ou eu te bato. Pronto. É assim, eu sou sincera, eu acho que nunca li nenhum livro, estou assim a tentar pensar de cabeça, em que eu, dissesse, vou pôr isto de lado porque eu não estou a aguentar esta pessoa. Acho que já tive, se calhar, esse feeling que tu também tiveste. Esse não foi um caso de livro, porque eu adorei esse livro. Mas nunca tive um que me fizesse mesmo desistir de alguma leitura só por causa disso. Eu acho que consigo mais perceber a necessidade de existir aquela personagem ali, que se calhar o desconforto que eu estou a sentir até é obrigatório para a leitura. É propositado. Exatamente. Portanto, não me incomoda por demais. Ok. Queres continuar a tua? Não, linda. Podes seguir viagem, que eu, se me lembrar entretanto também de mais coisas, vou metendo aqui no meio. Alright. Então, tenho aqui um que é... a hipnose do livro é completamente... sinopse. Não é sinopse? Tu disseste hipnose. Malta, é assim, só palavras novas com a Andreia. Aprendam este dicionário PT Andreia. Exato. O novo dialeto. Sinopse? Sinopse, muito bem. A sinopse do livro é completamente misleading, ou seja, não bate a bota que perdiga. O blurb está ali completamente desviado. E eu tenho aqui o exemplo de Kim Young, born 1982, de Cho Nam-jun. Sim. Eu gostei do livro, não adorei, como tu. Mas eu, quando li a premissa da história, achei que ia tomar uma direção que depois, quando li o livro, foi completamente oposta. E pronto, e isso irritou-me um bocado porque eu ia com uma ideia meio que pré-feita e não aconteceu. Pronto. Eu nunca leio blurbs. Eu li. Por isso é que, na verdade, nunca me afeta por demais, porque eu... Normalmente, a única coisa que eu sei sobre os livros que vou ler, ou é reviews que eu vi em Booktubers, Bookstagram... Ou então é só a capa é gira, fui. Pronto. Moral da história, não ler sinopses. Tenho aqui mais um
que é a escrita, quando a escrita é demasiado difícil e principalmente quando vem com um dialeto acrescido. E tem aqui o exemplo de Shuggie Bain, de Douglas Stewart. Eu acho que a história do Shuggie Bain é genuinamente muito, muito, muito interessante. É uma história de um miúdo a crescer com uma mãe alcoólica, ainda por cima numa pobreza bastante, grande. Exato. É uma história muito bonita, só que eu não me consegui relacionar muito com a história, porque a escrita, eu li em inglês. Estavas mais focada em decifrar o texto. Exato. Porque aquilo, eu já não me recordo, mas era uma parte, algures, na Inglaterra, que tem um dialeto. Pronto, já os ingleses têm não muito. É Irlanda, não. Escócia, Irlanda. Pois, eu acho que é para aí. Já não me recordo, genuinamente, devia ter feito o meu trabalho de casa. Eu também não li, não posso auxiliar. Mas eu estava tão concentrada a tentar perceber o que é que estava a ser dito do que... e imagina, já gastei dinheiro a comprar o livro físico em inglês, não me apetecia gastar mais dinheiro a comprar o traduzido. Sabes que nisso há um livro que eu me lembrei que li que tem a mesma coisa, que é o A Clockwork Orange, a Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Ainda por cima eu li em português, graças a Deus que aquilo tem uma espécie de glossário, a edição que eu tenho, e portanto ao início eu conseguias ir, mas demorei tanto tempo a ler o livro, que é pequeníssimo, porque tinhas que estar sempre aí a confirmar o que é que aquilo queria dizer. Depois obviamente tu entras, começas a entrar eu senti isso com Saramago, por cena. Exemplo. Eu Saramago, eu por acaso li muito bem. Pois, eu também. Eu agora também. Impressão. Eu fiz-me impressão nas primeiras, se calhar, 10 páginas e depois já foi com uma naturalidade. É como Sally Rooney, que também não faz os travessões de diálogo e não sei o quê. Também nunca me fez confusão. Por acaso, Walter Ugumem, também é um escritor que escreve de forma super diferente, principalmente no Filho de Mil Homens. Tenho para ler, ainda não li, está na minha TBR. Por exemplo, eu li o Filho de Mil Homens e li A Máquina de Fazer Espanhóis. A Máquina de Fazer Espanhóis lê-se naturalmente, tranquilamente. O Filho de Mil Homens, tanto pelos nomes das personagens, pelo enquadramento todo, é mais complexo, mas sim. Pronto, tenho aqui mais um, que é histórias que não vão bem a lado nenhum, ou seja, tu lês tu começas e acabas quase meio que no mesmo sítio. Certo. E não há assim tanto character development quanto isso. E isto foi um livro que nós até lemos quase que ao mesmo tempo para fazer o nosso... Qual é que foi? O nosso... Exciting Times. Ora bem. Tim, 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 cheguei lá. Sim, esse livro foi bastante annoying. Muito chato nisso. O Exciting Times da Naozi Dolan, acho eu. Eu não sei se é assim uma das duas coisas, sim. Perdoem-me se não estou a pronunciar. Ou é Noaz ou é Naozi. Isto depois vai estar na descrição do episódio. Nós vamos deixar tudinho linkado. Mas pronto, é um exemplo que eu comecei a ler o livro e quando acabei fiquei exatamente na mesma. Não me acrescentou nada. As personagens iam meio que para a frente e para trás, mas acabaram no mesmo, não se passou. É tipo... Eu percebo. Não te mexes. Um dos livros que mais me aconteceu isso, que eu acho que tu nunca leste, que é o Memory Police. Não. Pronto, que é de uma autora japonesa, se eu não estou em erro. Basicamente aquilo é uma distopia em que as coisas começam a desaparecer. Pronto, e as pessoas deixam de se lembrar das coisas. Só que, o livro inteiro, o livro tem aí umas 500 páginas ou 400 páginas, o livro inteiro tu não percebes porque é que desaparecem as coisas que desaparecem, porque é que começaram a desaparecer. Juro-te, eu dei 2 estrelas porque ao fim do livro estava tipo... Já não estavas capaz. Está bem, estou igual. Exato. E agora? O que é que eu aprendi com isto? Absolutamente nada. Irritou-me, mas esse irritou-me mesmo. Acho que eu, para dar 2 estrelas, tenho que estar mesmo chateada com o livro. Portanto, percebo perfeitamente nisso. E terminei as minhas. Terminei. Espetacular. Pronto, eu apanhei só a boleia das tuas, porque na verdade lá está o meu cérebro cansado, não se lembrou de mais. Olha, e está cara, lindos. Vou abastecer, que à segunda normalmente aumenta. Então, chegámos ao fim do nosso episódio e temos aqui a nossa rubrica habitual, o Marry Fuck Kill. Pronto, já explicámos como é que se processa, mas eu hoje dei-lhe um twist, Andréia, porque eu estava com muita dificuldade com o tipo de episódio que era em arranjar pontos específicos para colocar na ótica pura e dura de Marry Fuck Kill. Estás perdoada. Então, no fundo, este Marry Fuck Kill vai ser uma coisa que podes fazer sempre, ou que tens de fazer sempre, uma coisa que podes ou tens de fazer pontualmente, ou uma coisa que nunca mais podes fazer. Ok? E as 3 opções que eu dei é nunca mais usar um marcador de livro, comprar livros mas nunca os ler, ou
obrigatoriamente partir a lombada mesmo fortemente sempre que começas a ler um livro. Tipo, ainda nem leste a primeira palavra, mas a primeira ação é ter que rebentar com a lombada toda. Tenso! Go! Ora bem, a parte de ter que fazer esporadicamente, comprar livros e nunca os ler. Boa. É assim, fica sempre bem na estante. Não fica bem na carteira, mas fica bem na estante. Confere. Pronto. Também concordo. Obrigada. Será que é desta que vamos estar de acordo? E eu diria que nunca partir a lombada dos livros. Nunca fazer isso. Ok. E qual é que era a outra? Desculpa. Nunca mais usar um marcador de livro. Vais ter que sempre nunca mais usar um marcador de livro. Posso apontar? Tipo, podes. A página. Então pronto, é isso. Pronto, isso é o que eu já faço na verdade no Goodreads. Exatamente. É assim, do meu lado, concordo também com o fazer de vez em quando comprar os livros, mas nunca os ler. Eu acho que eu punha nunca mais usar marcador de livro, como tu também, portanto estamos alinhadas, porque lá está, eu no Goodreads sou aquela pessoa que mete a percentagem, mete a página, tudo certinho. E nunca mais partia a lombada, se bem que difícil se quisesse mesmo ler o livro físico, mas a gente fazia um esforço. É isso. Pronto. Concordamos então. Pá, lindo. Uhul. Alinhadíssimas. Pá, quais chakras alinhados, estamos lindas. E pronto, fechamos por aqui. Então. Já está. Deus. Oi, meus putos, tchau. Beijinho, tchau, tchau.